Carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Semana passada, então, a gente comentou um pouquinho sobre a sexta igreja, a igreja de Filadélfia, a igreja que foi exaltada pelo Senhor, não teve repreensões essa igreja, teve praticamente elogios com relação a ela. E hoje, a sétima e última igreja, a igreja de Laodiceia, podemos dizer que é a igreja dividida, uma igreja que ficou entre dois deuses, a igreja que nunca se posicionava, ficava em cima do muro. Ela tem vários atributos a essa igreja aí. Então, com relação à leitura do texto bíblico, a gente já pôde, de antemão, já ver várias coisas a respeito dela. Compartilho, então, essa primeira imagem. A igreja de Laodiceia é a última igreja mais ao sul, aqui pelo mapa, e perto dela ficavam duas outras cidades bastante conhecidas nossas, a igreja de Colossos, ou a cidade de Colossos, e Hierápolis também, que é outra cidade um pouquinho mais acima aqui de Laodiceia. Durante a semana, a gente pôde ver alguns vídeos sobre essa cidade, a cidade de Laodiceia, o que sobrou dela, na verdade. Nós vimos 3 vídeos, 2 deles são mais voltados para o turismo, e um deles voltado mais para a área de arqueologia, mas todos os 3, eles comentam alguma coisa a respeito dela, mencionando na Bíblia. O primeiro dos vídeos, que fala sobre turismo, ele passou a localização de Laodiceia, ela ficava ali próxima de Hierápolis. Essa cidade de Hierápolis, ele mencionou também que ela possui águas termais. Todas as 3 cidades ficam no Vale do Lico, ali na Turquia. Falou sobre Colossos também, uma cidade que ainda está soterrada no dia de hoje. Essa cidade de Colossos, pelo contrário da cidade de Hierápolis, ali ela tinha água fria no seu subterrâneo. E Laodiceia, ele menciona, esse vídeo menciona que ela está sendo escavada até hoje também, embora já existam muitas coisas, como essas imagens aí que vocês estão vendo. Essas imagens são lá de Laodiceia, vou mostrar mais uma ainda. Ele menciona também que a cidade ela possuía indústrias, tinha um importante centro bancário, e lá tinha aquela lã negra, e por conta dela, eles faziam vestimentas feitas com esse produto. Então, era uma cidade comercial também. E ele menciona que havia uma escola de medicina
E, finalmente, ele dizia que na cidade não havia água, e essa água era canalizada, era trazida das regiões vizinhas ali, por encanamentos, e essa água acabava chegando morna na cidade. Essa é uma das teorias a respeito disso também. O outro vídeo que falava a respeito de turismo também, ele menciona que a cidade era rica, ela tinha uma falsa riqueza espiritual, os seus membros da sua igreja, e os cristãos eram mornos espiritualmente. E ele também fala que as águas termais elas chegavam de Hierápolis, que era a cidade vizinha ali. O último vídeo, que trata mais da parte de arqueologia, ele menciona que houveram vários terremotos naquela região e, portanto, ela foi reconstruída várias vezes. Na época dos gregos, a cidade se chamava Dióspolis, que significa cidade de Zeus. E ele conta um pouquinho da história de Antíoco II, que é a esposa de Antíoco II, chamado Laodice, pediu que o marido batizasse essa cidade. Ela gostou tanto dessa cidade que pediu para que ele batizasse a cidade com o nome dela. Mas para que Antíoco ele ganhasse o apoio da população, ele investiu muito dinheiro ali naquela cidade. Então, aqueles homens, aqueles moradores da antiga Diáspole, que significa cidade de Zeus, eles, por um lado, acabaram se vendendo. Eles venderam a religiosidade deles por o dinheiro investido na cidade, por Antíoco II. Então, a partir de então, a cidade se chamou Laodiceia, por conta dessa mulher aí, da mulher de Antíoco II. Lá ele fala também que havia uma escola de oftalmologia, daí o porquê, em uma determinada parte desse contexto, ele fala que eles eram cegos espiritualmente. E por conta dessa lã negra e brilhante, que era um material de luxo ali, eles faziam roupas, e ele faz uma associação também com a nudez espiritual deles. E a gente vai fazer, então, as considerações iniciais. Então, basicamente, existem duas interpretações principais. A primeira delas defende que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. Essa interpretação, então, é conhecida como as 7 eras da igreja. Então, os significados das 7 igrejas do Apocalipse é o seguinte: Éfeso representa a igreja apostólica, que vai do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires, que vai do ano 100 a 312. Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado, que vai de 313 a 590. Tiatira representa a igreja da Idade Média, corrupta e idólatra, de 590 a 1517. E Sardes representa a igreja da Reforma, que vai de 1517 a 1730. Filadélfia representa a igreja missionária, que vai do ano 1730 a 1900 depois de Cristo, sendo que alguns estendem esse período até a volta de Cristo, ocorrendo paralelamente à igreja de Laodiceia, que é o foco do estudo de hoje. Então, Laodiceia representa a igreja apóstata, que vai do ano 1900 até a volta de Cristo. Então, segundo essa interpretação, nós hoje representamos essa igreja aí, Laodiceia. A outra interpretação defende que as igrejas do Apocalipse e o conteúdo de suas cartas representam condições que se repetem muitas vezes durante a história da igreja, ou seja, elas não descrevem um período específico da história, mas realidades que sempre estiveram presentes na igreja. Dedicatória à igreja de Laodiceia. Então, como que Jesus se apresenta a essa igreja? Ele diz: estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Elogios, essa igreja não recebe elogios. Repreensões, por outro lado, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente.
Assim, porque você é morno, e não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. E como promessa, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. E no final do nosso estudo, a gente vai trazer também a palavra dos estudiosos, dos eruditos, que são as interpretações deles a respeito desse contexto também. Então, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém. Então, 2 pontos que a gente vai debater aqui, a questão do Amém, que é o próprio Senhor Jesus, e sobre a igreja de Laodiceia. A Bíblia ela traz algumas outras referências sobre Laodiceia. A carta aos Colossenses, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, e no capítulo 4, versículo 16, ele diz: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. A respeito do Amém. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o Amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, o sim e o Amém, a representação da pessoa do Senhor Jesus aqui. A parte B, vamos dizer assim, desse versículo 14, a testemunha fiel e verdadeira, que é a apresentação de Jesus. Quando a gente vê a dedicatória às 7 igrejas da Ásia, lá no capítulo 1 de Apocalipse, Jesus ele se apresenta como a fiel testemunha. Não precisa a gente ler todos esses versículos aqui, tá? Mas ele se apresenta de fato como a fiel testemunha. Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. E Apocalipse 19, nosso primeiro spoiler aqui, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Aqui fica muito claro de quem ele está se tratando aqui, o próprio Senhor. Apocalipse 3:14, o princípio da criação de Deus, também é o Senhor Jesus, naturalmente. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Ele é o primeiro, de fato, em tudo. Colossenses 1:15 e 18. Apocalipse 21, mais um spoiler aqui, Apocalipse 21:6 e Apocalipse 22:13 fala do mesmo contexto praticamente. Ele diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todos os dois aqui fazem menção a isso. Versículo 15 agora, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. E o que a gente traz aqui a respeito disso? Então, primeiramente, vamos ver isso, ó. Quem dera fosses frio ou quente. Deuteronômio 5:29. Quem dera que eles, o povo de Israel, sempre tivessem tal coração. Eles dizem no versículo 27, nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Eles mesmos disseram. E sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Então ele diz, ó, quem dera que eles sempre tivessem tal coração
e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles, para sempre. É uma boa dica para nós hoje. Salmo 81, do versículo 11 ao 13. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Então eu classifico essas duas passagens bíblicas aqui como eles sendo frios e insensíveis à voz de Deus. Josué 24:15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, aqui diz Josué. Então, coloquei como quente e decidido. E lá em Romanos, capítulo 12, versículo 11, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. Com relação a essa mornidão que ele menciona, a gente vai trazer várias referências para a gente refletir aqui. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, dentro daquele contexto em que Elias ele estava no Monte Carmelo, e ali, em volta dele, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá. Ele diz, depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Israel era uma videira de ramagem viçosa, que dava o seu fruto. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. O coração deles está dividido, e agora terão de pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Sofonias 1, versículos 5 e 6, ainda dentro dessa questão de morno, indeciso. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu e os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. E Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Mateus 10:37, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E eu fecho essa parte, esse contexto, Tiago capítulo 1, do 5 ao 8. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Vomitar-te. Jeremias, quando estava intercedendo por Judá, ele diz assim, ó, será que de todo rejeitaste Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não há nada de bom. Esperamos o tempo da cura e eis o terror. Então o Senhor provou para Jeremias, inclusive aqui no capítulo 15, versículo 1, está a resposta de Deus para ele. Disse o Senhor, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo,
mande-os embora, que saiam da minha presença. Zacarias 11, versículo 8 e 9. Em um mês destruí 3 pastores, perdi a paciência com eles e também eles se cansaram de mim. Então eu disse, não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Versículo 17 agora. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Então era uma igreja que achava que estava rica, mas na verdade não. Ela dizia, estou rico. Provérbios 13, 7. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres tendo muita riqueza. 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Deuteronômio 8, 12 ao 14. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus. Provérbios 30, do versículo 7 ao 9, a gente leu isso aqui anteriormente, foi semana passada, se eu não me engano. 2 coisas te peço a Deus, não recuses o meu pedido antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Apocalipse 2:9, da mesma forma, lá ao contrário, né? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Essa igreja de Laodiceia, ela era rica, mas era pobre. A igreja de Esmirna, pelo contrário, ela era pobre financeiramente, mas era rica espiritualmente. A segunda parte desse versículo 17, vou ler por completo. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. É as partes que nós vamos dar ênfase aqui. Isaías 42, do versículo 18 ao 20, o lamento sobre a cegueira de Israel. Escutem, surdos, e vocês cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Agora sobre a cegueira da idolatria. Êxodo 32, 7 e 8. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Essa igreja de Laodiceia, podemos considerar ela como uma igreja corrompida também. E depressa se tem desviado do caminho que eu tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, um ídolo, uma imagem, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. João 9, 39 ao 41. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe,
Por acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. 2 Pedro 1, versículos 5 ao 9, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. A respeito dessa nudez dessa igreja, Gênesis capítulo 3, versículos 7, 10 e 11. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Spoiler lá em Apocalipse 16, 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse 3, 18, e a gente começa com os conselhos do Senhor, que de fato é importante também para nós. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Salmo 16, 7. O salmista também, lá no 73, 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Glória a Deus. Salmo 32, 8 e 9. Eu o instruirei, ele ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Agora lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 33, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Conselhos, né? Aconselhamentos do Senhor. Provérbios 19, 20, ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Isaías 55, 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27. Aqui sobre a unção do Espírito Santo. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Aconselhamento do Senhor. E os que desprezam os conselhos do Senhor ainda. Salmo 107, versículos 10 ao 12. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Esses caíram e não houve quem os socorresse. Apocalipse 3, 18, parte B. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, também de modo figurado, de modo espiritual, isso aqui.
Na questão de comprar, compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Provérbios 23, 23. Eu batizei aqui todas elas como ouro refinado pelo fogo. Então, todos esses textos aqui, considerei eu como ouro refinado pelo fogo. Aqui ele diz, comprar a verdade, sabedoria, a instrução e entendimento, ouro espiritual. Malaquias 3:3. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Mais específico para o povo de Israel aqui. Mateus 13:44. O reino dos céus, ouro refinado pelo fogo, é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus 25, 8 e 9. As virgens prudentes e nécias. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. 1 Coríntios 3, 12 e 13, e se alguém sobre este fundamento, que é Cristo, coloquei como ouro refinado pelo fogo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Vamos estudar um pouquinho mais à frente sobre isso também. E, finalmente, 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, ouro refinado pelo fogo, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Para que te enriqueças. Então ele está aconselhando que de Jesus, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. De que forma que essa igreja poderia se enriquecer? Lucas 12, 19 ao 21. E darei a minha alma. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. 2 Coríntios 8, 9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Aleluia. Tiago 2,5. Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? 1 Timóteo 6, 17 ao 19, manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Aqui ele vai falar das roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Eu associo muito ao pecado, essa relação aqui da nudez, quando ele fala. Vestiduras brancas, vergonha da tua nudez. Lembrem que aquela cidade era uma cidade da moda daquela época, né, no primeiro século lá. Então eles vendiam esse tipo de roupa, aquela lã preta ali, brilhante, luxuosa. Jeremias 13, 25, 27. Esta será a parte que lhe cabe, a porção que reservei para você, diz o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim, eu mesmo levantarei as abas de sua saia até a altura do seu rosto, e aparecerão as suas vergonhas.
Tenho visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adultérios, os seus relinchos e a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém, você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? Idolatria também. Daniel 12:2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Apocalipse 3, versículos 4 e 5, aqui a igreja de Sardes. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. Esse conselho ele faz para essa igreja também de Sardes. Mais um spoiler, Apocalipse 7, 13 e 14, aqui a visão dos glorificados. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Lá em Apocalipse 16, 15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E 2 Coríntios 5, e por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E fechando, versículo 18, unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. João 9, 6 e 7. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. A gente vê isso lá em Deuteronômio 8, 5 e 6. Portanto, saibam, povo de Israel, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Jó 5, 17 e 18. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. Provérbios 15, 31 e 32. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva ou salutar, terá a sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina, despreza a si mesmo. Mas o que aceita a repreensão, adquire entendimento. Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. E Provérbios 22, 15, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Jeremias 7, 23, 24. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. 1 Coríntios 11, 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Hebreus 12, 11. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados.
fruto de justiça. Amém. Então ele repreende e castiga a todos quantos ama, e ele dá um outro conselho: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essas palavrinhas aqui são bem interessantes a respeito do zelo. O que é zeloso? Peguei no dicionário aqui, ó, que demonstra cuidado, esmero, atenção e aplicação no que faz, cuidadoso, diligente. A gente vê isso lá com Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. Ele era sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Quem quer ler o contexto completo depois, Números capítulo 25. Aqui sobre o lamento do Messias, Salmo de Davi, 69:9, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Essa passagem do Salmo aqui, 69, ela vai se cumprir lá quando Jesus vem pela primeira vez, João capítulo 2, versículo 17, e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Esse episódio aqui é quando Jesus purifica o templo. Ele derruba a mesa dos cambistas, dispersa os animais ali que estavam sendo vendidos. Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele, Jesus, deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática ou zeloso de boas obras. E sobre o arrependimento, eu trago essas duas passagens aqui. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. E Apocalipse 2, 21 e 22, a igreja em Tiatira, ele diz que deu tempo para Jezabel se arrepender da sua fornicação, e não se arrependeu. E aí ele diz: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E o que eu trago aqui de referências? Apenas essas três aqui. Lucas 12, 35 a 37. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós, semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar-se à mesa, e chegando-se os servirá. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe a Judas, não aos Iscariotes: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. E lá o spoiler de Apocalipse 19, 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É o que vamos estudar mais para frente também. E Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Então Jesus, ele já reinará 1000 anos e reinará eternamente, e os vencedores se sentarão com Jesus em seu trono. Mateus 19, 28, e Jesus disse-lhes aos discípulos: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E nesse mesmo contexto aqui, Lucas 22, 29 e 30, a respeito desses discípulos que ali estavam. Apocalipse 12, 11,
Eles, os irmãos que estavam sendo acusados pelo diabo, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então, esses venceram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E Apocalipse 20, versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E no finalzinho aqui desse versículo, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, o Senhor venceu, Jesus venceu. E João 16:33 traz que falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5, 4 e 5. E 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 ao 13, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Então ele diz, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Efésios 1, 20 e 21. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E Apocalipse 3, 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é então a 7ª igreja, e a gente recorda o que ele falou como promessa para as demais igrejas. A igreja em Éfeso, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A igreja em Esmirna, o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. A igreja em Pérgamo, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A igreja em Tiatira, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A igreja em Sardes, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E fechamos a igreja em Filadélfia, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E eu fecho o estudo de hoje com a leitura aqui das interpretações a respeito desse contexto. Então, Laodiceia, uma das cidades mais ricas da Ásia Menor, que orgulhosamente recusou a ajuda de Roma quando foi destruída por um terremoto em 60 depois de Cristo. Ela ficava a 160 quilômetros de Éfeso e 80 quilômetros de Filadélfia, no encontro de 3 estradas importantes. Outro autor, falando sobre Laodiceia, estava situada a 64 quilômetros a sudoeste de Filadélfia e 160 quilômetros a leste de Éfeso.
Era conhecida como um centro bancário e possuía uma famosa escola de medicina. Próximo autor, a igreja de Laodiceia considerava-se rica e abastada, quando na verdade era pobre e miserável. O pior doente é aquele que não tem consciência de sua enfermidade. Uma igreja nunca está tão à beira da morte como quando se vangloria diante de Deus pelas suas pretensas virtudes. Outro autor diz que os crentes de Laodiceia, que também perderam a resistência, que amaram o mundo e se consideravam ricos e autossuficientes, se vencessem seus pecados, tinham a promessa de assentar-se com Cristo em seu trono. No entanto, é a única igreja que Cristo não faz elogios. Conclusão desse autor aqui, tudo indica que estamos vivendo os dias imediatamente anteriores ao arrebatamento. Dias em que predominam as igrejas do tipo Laodiceia. A igreja que vai subir é do tipo Filadélfia e Esmirna. Se uma onda de tribulação nos atingir de repente, poderá muito bem ser o amor disciplinador de Jesus para produzir crentes fiéis que perseverem até o fim. E o último autor falando dessa Laodiceia aqui é a igreja apóstata. Não sabemos quando ela teve início, mas sabemos que começou. Essa é a última igreja a que Cristo se dirigiu, de modo que isso significa que o arrebatamento está para acontecer brevemente. A respeito do versículo 3,14, testemunha fiel e verdadeira, em contraste com sua igreja, que não é fiel nem verdadeira. Ainda dentro do versículo 14, princípio da criação de Deus, ou seja, aquele que começou a criar todas as coisas no princípio. Não poderia ser no sentido de que foi o primeiro a ser criado por Deus, pois ele não é um ser criado e é eterno. Então, vocês podem acompanhar aí na dedicatória à igreja, que eu estou lendo aqui. Dentro do versículo 15 agora, 5 coisas sobre o que está em Laodiceia. Obras, não é frio nem quente, é morno e causa náusea, é soberbo e satisfeito consigo mesmo, e desconhece o seu verdadeiro estado. Não és frio nem quente. A respeito disso, caracteriza o que prevalece na atualidade. Ainda sobre isso, não és frio nem quente. Se a pessoa for morna em relação a qualquer coisa, isso quer dizer que ela não a rejeitou, mas ao mesmo tempo quer dizer que não a aceitou. Na mente de Deus, uma reação morna equivale a uma resposta negativa. Agora no versículo 3,16, vomitar-te. Perto de Laodiceia havia fontes de água mineral morna e emética. Emética é que provoca vômito. Que o viajante sedento rejeitaria com nojo. Este é o desgosto que Cristo sente para com uma igreja espiritualmente morna. Ainda sobre esse tema, vomitar-te-ei da minha boca, não há esperança de arrependimento nem restauração da parte dessa igreja. De fato, há uma rejeição divina. Versículo 3,17, estou rico. A igreja local da cidade, rica, já abraçara a acomodada atitude prevalecente da soberba das riquezas. Imaginava que possuía grandes riquezas espirituais e virtudes cristãs. As riquezas materiais produzem uma conformidade fatal com os padrões morais mundanos. Outro autor, ele vai trazer 3 itens da avaliação pessoal de quem está em Laodiceia. Ela diz que rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Outro autor, a respeito disso, falta de nada, eles equiparavam o aumento dos bens materiais com bênçãos espirituais, o que não é assim. Aí o outro tema, és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. A tragédia está no fato de que, enquanto a igreja se vangloriava de suas riquezas materiais, estava inconsciente de sua pobreza espiritual. Mais uma vez, é indicativo da igreja atual. Ainda dentro do versículo 17,
7 itens da avaliação de Cristo acerca de quem está em Laodiceia. Não és frio nem quente, é morno, repulsivo, desgraçado, é miserável, é pobre, é cego, e aqui ele coloca cego no sentido de ouvir, pensar e ver, e ele nu, ou seja, despido, desprovido de arma, indefeso. Versículo 18, ouro refinado pelo fogo. Para esse autor aqui, ele simboliza a verdadeira riqueza celestial, sem máculas nem tristezas. O versículo é uma mensagem para mostrar a atitude de Cristo ao encarar os jactanciosos de Laodiceia. Seu centro bancário, seu colírio, sua lã preta não servirão para dar riqueza, visão e decências espirituais. Estes eram os produtos locais. Outro autor, ele traz 5 itens do conselho para quem está em Laodiceia. Compres de mim ouro provado pelo fogo, compres de mim roupas brancas e unja os teus olhos com colírio. Sê zeloso para salvar a tua alma e arrepende-te. E a respeito do tema de mim compres ouro provado no fogo, o que eles precisavam comprar não podia ser comprado com dinheiro, mas apenas com o sangue precioso de Cristo, cujo preço já foi pago. Mas a igreja de hoje não está interessada. Vestes brancas refere-se à justiça que é exclusivamente de Cristo e é obtida apenas pela fé em Cristo e na cruz. Isso nos diz que a igreja de Laodiceia era extremamente hipócrita, não tendo a justiça de Cristo, estava nua para o juízo de Deus. Para que vejas, a igreja de hoje também está cega espiritualmente. Os termos da redenção de Deus é usado aqui no sentido de fazer negócios com Deus de acordo com os seus termos. O homem vendeu-se a si mesmo como um escravo para o pecado e para Satanás. Deus pagou o preço de sua redenção. O homem agora está obrigado a cumprir os termos de Deus referentes à fé, ao arrependimento e ao serviço, se quiser ser redimido. A respeito do ouro provado no fogo, um dos autores diz que representa a verdadeira fé. A respeito da vergonha da tua nudez, representam a justiça. Colírio para os olhos, a fim de que vejas, representa a iluminação dada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. A respeito do arrependimento, a igreja atual necessita desesperadamente arrepender-se de sua rebelião contra a ordem divina de Deus, Cristo e a cruz, e por ter seguido as fábulas inventadas engenhosamente. Estou à porta. O contexto não sugere uma referência à segunda vinda e ao banquete messiânico. São boas-vindas à vivência de Cristo no seu meio. Seu culto, portanto, era uma fraude vazia. Se qualquer indivíduo, porém, que abrir a porta do seu íntimo e ouvir a chamada de Cristo, então Cristo entrará para dirigir sua vida e lhe oferecer sua convivência. Assim fica claro que é Cristo quem salva, não a sua igreja. 3 itens do convite de Cristo para o homem, já estamos partindo para o final. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E já os 3 itens da condição do convite de Cristo: se alguém ouvir, se alguém abrir a porta, se alguém estiver disposto a cear comigo. E assim, a gente finaliza aqui as referências dos eruditos, dos estudiosos a respeito disso, e eu interrompo o compartilhamento, retorno com vocês aqui, e encerramos mais enfim, um estudo sobre as igrejas, fechando, então, a parte 2 do estudo de Apocalipse.